Olá, estamos de volta com um panorama político e o nosso convidado de hoje é o ex-vereador de Rondonópolis e atual secretário-geral do PL no estado de Mato Grosso, Zé Márcio Guedes. Prazer em receber você aqui, Zé Márcio. Lucas, prazer é meu, né? Sempre é uma honra, né? Uma alegria, né? A gente poder participar de um programa comandado, né, por você e levar, né, algumas informações, né, sobre o panorama político, né, do estado de Mato Grosso, né, e o que está acontecendo também aqui pelas bandas da terra de Rondônia. Zé Márcio, hoje eu vou usar o termo uma liderança estadual. Que você secretaria ou é o secretário-geral, talvez do maior partido hoje de Mato Grosso, se não vai se tornar devido ao crescimento do PL, não só no estado como no Brasil. Como que está o PL hoje, o Partido Liberal, em Mato Grosso? Olha, eu acho que o PL hoje vive um momento muito interessante, porque, na verdade, no PL, né, é que a população do estado de Mato Grosso, eu diria até que a população do Brasil, apoia, né, ou coloca ali, aporta ali as expectativas, né? Aquelas pessoas que têm expectativa de ter um Brasil melhor, aquelas pessoas que têm expectativa de ter um Mato Grosso melhor, de ter uma política que seja mais proativa, que seja uma política mais participativa, uma política de resultado para a população. As expectativas dessas pessoas, elas estão aqui no PL, né? E as lideranças do PL estão preparadas, prontas para corresponder a essas expectativas. É por isso que a gente está trabalhando, no sentido de agregar, né, essas lideranças políticas no estado todo de Mato Grosso, para que a gente possa apresentar, né, uma chapa que seja consistente para deputado estadual, para deputado federal, senador da República. O nosso já está praticamente definido, que será o atual deputado Zé Medeiros. Zé Medeiros. O nosso candidato a governador hoje é consenso, né, dentro do partido, né, e do movimento, né, da direita no estado de Mato Grosso, que será o senador Wellington Fagundes, e a nível nacional nem se fala. Nós estamos convictos que o nosso candidato será o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, eu diria que a condição política, né, do PL hoje, ela é uma condição muito favorável. Veja, nas eleições de 2024, né, o PL apresentou 51 candidatos a prefeitos para o pleito para as eleições de 2024. Desses 51, nós tivemos a vitória com 21. Certo. Né? Dentre esses, aliás, desculpe, com 22. Dentre esses 22, as principais cidades. O PL está em Rondonópolis, Várzea Grande, Primavera, Sinop, Cuiabá, Sinop. Né? Sem dizer que nós temos ainda Campo Novo dos Parecidos, Vila Rica, Ponte Lacerda, nós temos Itaiangá, Ipiranga do Norte, nós temos Itapurá, nós temos Santa Carmen, nós temos aqui Jucimeira. Enfim, na verdade, nós são 22 cidades, né? E onde dessas 22 cidades, nós temos o privilégio, né, a honra e a responsabilidade, né, que eu digo, de administrar mais de 48% da população do estado de Mato Grosso, que estão nessas 22 cidades. Agora, nós tivemos votação em 51 cidades. Então, se nós somarmos o que nós tivemos nas cidades que nós ganhamos, mais os votos que nós recebemos, que o PL recebeu, nas cidades que nós perdemos, dá mais de 50%. Eu digo a você que tem quase 60%, ainda não terminei de fazer esse levantamento, eu digo a você que nós temos quase 60% da população do estado de Mato Grosso que já votou no PL nas eleições passadas. Então, com este recall, com esta bagagem, né, vamos dizer assim, confiando, né, nas intenções de voto já realizadas, que aí já nem são intenção de voto mais, né? Confiando já no voto consolidado, concretizado, né, que o PL teve na eleição passada. Eu acho que um partido que tem, né, esse histórico, né, representado pelas eleições de 2022,
né, pelas eleições de 2024, esse partido está pronto. Esse partido está, as lideranças estão preparadas para enfrentar a próxima eleição do ano que vem, eleição de governador, e o partido que tem esse recall, que tem esse resultado eleitoral, não pode abrir mão de ter uma candidatura. Então, assim, o PL vai jogar do goleiro ao ponto esquerda, né? Do deputado estadual ao presidente. Sem dúvida, sem dúvida. E eu costumo dizer que aqui no PL estão as melhores lideranças políticas do estado de Mato Grosso, né, para representar exatamente o quê? A vontade que a população está, a confiança que a população tem, né, de votar num candidato que tem o número 22. Zé Márcio, se eu fosse secretário-geral de um partido desse tamanho, com essa densidade, eu colocaria meu nome à disposição. Você pensa nisso? Como que está essa situação? Olha, Lucas, eu costumo dizer o seguinte, que o resultado de uma eleição é o resultado do trabalho, o trabalho de uma vida inteira, né? E eu costumo dizer, mesmo quando eu era vereador aqui, eu fui vereador aqui, e eu tive a oportunidade de ser vereador. 2000 foi a sua primeira eleição? 2000 foi a minha primeira disputa, minha primeira eleição. Foi a primeira disputa e já eleito. Infelizmente já ganhei. E muito bem votado, por sinal. Então, mas essa minha vontade, essa minha pretensão de ser candidato, eu já vinha lá desde 1988. Né? Mas eu achava assim que eu ainda não estava preparado. Tinha que construir. E aí eu tinha que construir, tinha que trabalhar, tinha que me preparar, conhecer melhor, né, o sistema político, e isso eu fiz. Quando chegou a hora de eu ser candidato, em 2000, né, eu já estava pronto. Você já sabia o que fazer? Eu já sabia o que eu tinha que fazer quando chegasse lá na Câmara. Foi exatamente o que aconteceu. Eu cheguei, né, cheguei numa condição muito favorável, naquela oportunidade fui o vereador mais votado, né, do meu partido. Acho que fiz um bom mandato no primeiro, no segundo mandato. Quando eu fui para Cuiabá, em 2009, né, assumi uma função no governo do estado, eu até pensei que não fosse mais disputar uma eleição. Mas fica mais nos bastidores, tá? Mas como eu gosto, né, do processo, e essa é a minha vida é se relacionar com pessoas, se relacionar com a classe política, eu comecei a fazer uma construção dentro daquilo que hoje eu chamo de inserção política. Desde 2009, eu estou procurando, com o meu trabalho, com o resultado do meu trabalho, ter essa inserção política no estado de Mato Grosso. Com isso, não resta dúvida que eu estava, que eu estou, né, sempre estive me preparando para que, se em algum momento, né, no futuro eu tivesse uma oportunidade, eu estivesse preparado para assumir o mandato, assim como eu assumi lá em 2000. Então, veja, eu estou percebendo que o mesmo fenômeno, a mesma história, né, que aconteceu comigo para eu ser candidato em 2002, eu sinto que agora, em 2026, essa história pode se repetir. Você se preparou para esse momento. Resultado, né, de uma vida de trabalho, né, e agora, em 2026, né, se eu tiver oportunidade, se o meu partido me der esta oportunidade, eu sinto que eu estou preparado, né, para desenvolver um bom mandato, correspondendo à expectativa do meu partido, nos nossos princípios, né, de direita. Eu tenho convicção, né, desses meus princípios, dos princípios que o partido defende, e também sei que eu estou preparado para poder debater, né, os assuntos de desenvolvimento do estado de Mato Grosso, das oportunidades que o nosso estado tem, né, para trazer para a população. Eu sinto que eu consigo fazer um debate defendendo os vieses ideológicos que o nosso partido defende, mas fazendo uma política desenvolvimentista para o estado de Mato Grosso, gerando oportunidade para todos. Zé Márcio, eu percebo que o PL de Mato Grosso ele é muito próximo ao PL nacional. Até pelo papel do Wellington, que está no partido, ele saiu só um período para disputar a eleição para a prefeitura aqui em 2000, foi para o PSDB, mas desde que 90, creio eu, né? O Wellington está no PL, né? E está muito próximo do nacional. Vocês têm conversado assim com o ex-presidente Bolsonaro? Têm falado com ele? Todos os mandatos do Wellington, todos os mandatos do Wellington foram no PL. Né? Teve lá, acho que foi
2000 para disputar a prefeitura em 2000, o Wellington esteve lá no PSDB, uma conjuntura estadual, na época liderada pelo governador Dante de Oliveira. O Wellington foi lá, mas imediatamente voltou para o PL. Ele é o PL do Álvaro Vale, né? Exatamente. Então, e que, diga-se de passagem, esse mês agora, o PL completa 40 anos de história, 40 anos de existência, né, do PL. Então, nós fomos fundados em 1985. Então, o Wellington sempre esteve no PL e também o Wellington é um homem de construção, né, um homem de história. Então, ele tem essa história no PL, onde a gente tem esta aproximação realmente com o presidente Valdemar, com todas as lideranças do PL, mas a gente tem que reconhecer aqui um trabalho muito forte, né, que o nosso presidente Ananias fez, né, ao longo das eleições aí de 2022, 2024, construiu uma relação muito consolidada com o presidente Valdemar, e hoje eu diria que o PL hoje de Mato Grosso é talvez um dos partidos mais organizados do Brasil, certo? Os resultados que nós oferecemos aqui talvez seja um dos melhores resultados proporcionalmente do país em relação ao país para o PL. Veja, nós entregamos a metade, né, da bancada de deputados estaduais do estado para o PL, e também entregamos a única vaga de Senado que estava em disputa, nós entregamos para o senador Wellington. Entregaram as principais cidades, né? Hoje, no estado de Mato Grosso, as principais cidades administradas pelo PL. Então, assim, eu diria que, eu penso que o presidente Valdemar deve estar feliz da vida com os resultados que o PL entrega aqui para o PL Nacional. Isso se deve, né, ao trabalho do Ananias, né? Eu tenho o privilégio de participar dessa função, ao senador Wellington, a nossa bancada, né, e, acima de tudo, né, as pessoas que acreditam no projeto do PL. Como que você está vendo a gestão do prefeito Cláudio Ferreira, né, que está aqui na prefeitura, né, o PL de volta à prefeitura, desde o Barreto, né? Não, teve com o Adilto. Olha, o PL aqui nós já tivemos Barreto, nós já tivemos Adilto, nós já tivemos Ananias. É verdade. Né? Prefeitos do PL. Então, o PL tem uma história, né, aqui em Rondonópolis. Nós já tivemos um momento que a bancada de 12 na Câmara, 6 era do PL. E o PL, nas devidas proporções, sempre rivalizou com o MDB, né? Com Barreto, com Percival, né? Que o Percival era do MDB, o próprio Adilto, o Zé do Pátio, que na época era do MDB, só Ananias, né? Que foi uma outra situação, mas o PL sempre rivalizou com o MDB. Né? Isso é verdade. Isso é verdade. Eu costumo dizer que o Wellington é originalmente, né, um político de direita, exatamente porque lá na década de 90, no início, né, da carreira política do Wellington, né, o Wellington se consolida aqui no momento em que aqui nós tínhamos duas lideranças políticas. Era quem gostava do Bezerra ou do Júlio, e quem não gostava do Bezerra. Verdade. Né? E quem não gostava do Bezerra aqui era Zeca Dávila, Moisés Feltrin. Zeca Dávila, Moisés Feltrin, José Ventura, Zanetti Cardinal. Era a direita. Que era a direita. Né? E esse, quando foi exatamente numa troca, numa sucessão de geração, vamos dizer assim, de lideranças políticas, esse pessoal estava saindo da política, e aí quem chegou? O Wellington Fagundes chega, assume este papel de direita, embora na época a gente não via dessa forma, né? Mas se o Bezerra representava a esquerda, então quem representava a direita? O Wellington Fagundes. Então, o Wellington sempre foi um político que representou, né, os interesses da direita aqui em Rondonópolis. Realmente, o PR e o PL, né, depois sempre protagonizou, sempre, como é que é o termo? Rivalizou. O PL sempre rivalizou aqui com ele, com o MDB. Isso é tão verdadeiro que aí, no futuro, o Wellington vai disputar a prefeitura com o Percival, que representava o PPS e estava com o MDB também. Exatamente. E o Wellington nesse grupo. Ele perdeu 2 eleições. Segurando a bandeira, né, do PDS, do PFL, do União Brasil agora, né? O
o Hélio sempre representando este segmento que, volto a dizer, na época a gente não se tratava como direita e esquerda, mas o Hélio sempre... Era do lado de lá e do lado de cá. Era o pessoal da... Quem gostava do Bezerra e quem não gostava do Bezerra. Quem gostava do Bezerra tinha uma tendência de esquerda e quem não gostava tinha uma tendência de direita, que é o que você falou. Na eleição de 1988, aqui teve um segmento muito forte que ajudou muito a construir o pessoal do Sindicato Rural. A UDR. Sim. A UDR, né, liderada pelo Zeca, pelo Adolfo, pelo Adolfo Tadeu Vieira. Então, assim, esse pessoal consolidou a vitória. Tomaram a eleição do que eles achavam que era da esquerda, representada pelo Percival, e colocaram o Barreto. E Barreto foi quando surgiu o Wellington. E nesses 40 anos aí, né, esse grupo sempre teve dificuldade em enfrentar o Bezerra, né? Nunca, né, ganhou com o Barreto e depois só foi ganhar uma eleição, assim, vou dizer assim, já em um outro momento, já não existia mais o Bezerra, agora com o Cláudio. É verdade. Então, assim, quando você me pergunta, Cláudio, eu digo a você o seguinte: Cláudio, na minha opinião, está trabalhando, está fazendo exatamente aquilo que ele disse que faria. Né? E aí, qual é o nível de dificuldade disso? O nível de dificuldade que Cláudio teve, né, que praticamente parar o que estava sendo feito, né, na administração passada, e iniciar um processo novamente. Né? Por quê? Porque, politicamente falando, ideologicamente falando, né, Cláudio ganhou a eleição dizendo que tudo que estava sendo feito pela gestão passada estava errado. O compromisso com a mudança. Compromisso com a mudança. Mudança de verdade. A mudança, né, efetiva. Então, Cláudio parou e começou de novo. Então, é por isso, talvez, que eu vi algumas matérias nos 100 dias de governo, algumas insatisfações, mas eu acho que o Cláudio ainda está, né, pela condição que ele pegou a prefeitura, pelo que ele se propõe a fazer, eu acho que o Cláudio ainda está, pelo menos na minha avaliação, o Cláudio está com crédito, porque ele está fazendo uma transformação que a população pediu que ele fizesse, porque deu uma vitória expressiva para o Cláudio, confiou naquilo que o Cláudio falou que ia fazer. Então, Cláudio, eu acho que o Cláudio está trabalhando para fazer isso e acho que nós ainda vamos ser muito, muito felizes ainda com o resultado final da administração do Cláudio. Sou muito confiante nisso e acho que a população toda tem essa expectativa, porque foi realmente uma vitória muito expressiva, né, que o Cláudio teve. Eu queria agradecer ao Zé Márcio, a gente ia ficar conversando a tarde inteira aqui, Zé Márcio dando aula de política, para quem está assistindo aí, já anota aí e aprende com o Zé Márcio. Eu vou só fazer um comentário. Na eleição passada, houve um evento lá na prefeitura, em 2020, que o Zé do Pátio foi eleito, houve um protesto na prefeitura, e no final do protesto houve uma confusão lá, entre algumas lideranças ligadas ao grupo que estava fazendo o protesto, e o Zé do Pátio. O Zé Márcio no grupo falou: olha, gente, Zé do Pátio ganhou a eleição aí. E não deu outra, né? Então, Zé Márcio tem visão política, né? E quem não tem visão política bate a cara contra o muro. Não, na verdade é assim, né? É um pouco a experiência. Sim, de tantos anos, né, trabalhando com isso. Então, assim, alguma coisa a gente aprendeu, né? E tirou proveito desse aprendizado. Zé, obrigado, viu, pela participação. Espaço sempre aberto para você. Queria agradecer de coração você aqui. Para mim, como eu disse, é um privilégio, né? Uma alegria muito grande de ter essa oportunidade de conversar. E, assim, conversar de política com quem entende, né? Conversar com política também com quem conhece, né, a história. Então, é por isso que, se nós tivéssemos um tempo aqui, nós ficaríamos... Um dia todo. Mas um dia nós ainda vamos fazer um bate-papo assim que não tenha câmeras, né, que não tenha tempo, e aí vai longe. Que a gente não seja escravo do tempo. Sim. Aí eu acho que a gente vai ter condição de bater um papo demorado aí, lembrando a história. Obrigado, Zé Márcio. E a gente volta Valeu, e a gente volta na próxima edição do Panorama Político.